Olá, muito boa tarde, bom dia, boa noite. Nós estamos começando mais um Experiências Contam. Eu sou a Tatiana Souza. Daiane Andrade. E juntas nós criamos esse podcast para trazer para você as melhores experiências dos melhores profissionais do mercado, que levantam, assim como nós, a bandeira, os clientes são o centro. Hoje a gente tem... Manuela Nobre, uma belenista. É assim que fala? Belenense. Belenense. Ou belemense. Ou N ou M. belenense. As duas formas Nossa, estão belemense, certas. eu nunca tinha ouvido falar belemense. Belenense também não conhecia. Sim, as duas formas. Gente, ela é... Vou ter que pegar uma cola aqui, porque é muita currículo é coisa, extenso, gente. É muito extenso extenso. É uma executiva de marketing, comunicação, branding, inteligência de mercado com 23 anos de experiência em transformação digital, e-commerce, ESG, em B2B, B2C, B2BC. Mas ela tem um cargo muito mais importante, porque é mãe da Yasmin, da Beatriz. Tem uma curiosidade que eu fiquei assim chocada, porque ela foi treinada pelo maravilhoso, né, técnico da seleção de vôlei Bernardinho. E isso a gente vai querer saber no detalhe. No detalhe, eu também quero Conta saber, tudo. porque deve ser fantástico, gente. Ela tem experiência na prática, vamos dizer assim. É formada em gastronomia. Gente, ela cozinha também, veja bem, olha só, é muita coisa junta pra a família, contar. viu, gente? Sobra a família. Ah, não, que isso, Tati, a gente tem que fazer parte da sua família, porque na boa eu quero comer. Coincidentemente, é o horário do Já almoço tá, para né? encerrar. Então, minha amiga... O que vamos comer de Belém? Deixa eu ver, açaí, o que mais que tem tanta lá? coisa, Tem muita tacacá, coisa boa. mãe, sobra, Eu vou tomar um filhote. tacacá. E aí, a gente vai falar aqui um pouquinho hoje sobre CS dentro de marketing, dentro de vendas. Então, Manu, seja muito bem-vinda ao Muito nosso obrigada. papo. Muito obrigada, Dai, muito obrigada, Tati, pela oportunidade, né? A gente que é profissional do marketing há tanto tempo está acostumado a ficar atrás das câmeras, não na frente das câmeras. Então, é uma oportunidade de aprendizado, sobretudo, estar aqui na frente de vocês e da frente do público. E é bom você falar isso, gente, porque eu comecei aqui um pouco antes brincando, que a gente está nervosa, porque nós somos aspirantes da comunicação aqui. E a gente está recebendo uma profissional. Então Imagina. é muito legal a gente, de fato, ter essa voz, né? Trazer o marketing por detrás das câmeras aqui na frente e a gente ter a ousadia Então, de entrevistar uma profissional do porte da Manu. Imagina, uma oportunidade de aprendizado, porque a gente fica lá e agora a gente está aqui. E que bom que vocês cedem esse espaço de discussão tão importante, tão rico, que a gente possa, de alguma forma, levar conhecimento, levar experiência para quem está do outro lado, porque é sempre oportunidade da gente compartilhar. Exato. E quem compartilha divide, né? Multiplica. Agregar, exatamente, agregar na vida das pessoas. Que Exato. incrível. Mas, para começar, Manu, conta um pouquinho aí do seu background, o que você traz, como é que foi a trajetória da Manu, como que a Manu se descobriu no marketing, como é que é a tua história? Excelente pergunta, Tati. Veja, eu acho que eu vou voltar lá para Belém, né? Vou voltar para o Incrível. início, né? Porque, enfim, tudo começou A lá. sua Eu sou história paraense, exatamente. Eu sou paraense, tenho 43 anos, paraense da Gema, nascida em Belém do Belém Pará, do Pará. né? Exato. É uma família de 4 filhas mulheres, a minha mãe viúva com 28 anos. Meu Deus. E exemplo de resiliência, exemplo de luta, exemplo de comprometimento, de esforço para criar 4 mulheres sozinhas. Eu tenho desde berço, então é uma história que... A tua fortaleza vem daí. Exatamente. Então, a minha mãe, na verdade, quando eu fui fazer a faculdade, ou aquela história com 16, 17 anos para você escolher o que você vai fazer da vida, é tenso, né? Sim, Todos nós passamos por isso, mas é uma experiência estranha, porque tipo, vou decidir com 16 anos, com 17 anos o que eu vou fazer ao longo da vida.
E aí, felizmente, eu era super aplicada nos estudos. E aí eu tive dificuldade de escolher, porque naquela época não tinha divisão, na verdade, naquela época tinha divisão de ciências exatas, ciências naturais, ciências biológicas, né, humanas. E aí você tinha que decidir o que é que você ia fazer. E eu digo, e agora, o que eu vou fazer? Porque eu me dava bem ali com todas as matérias, pelo menos naquele Não momento. tinha experimentação anterior, né? Porque o tem ginásio né? não era como hoje, que você pode ir testando algumas coisas, não, né? exatamente. Evoluímos, graças a Deus, nesse aspecto, né? E a minha mãe, não, mas que você fala, você se comunica, né? Voluntariosa e tal. Vai para a comunicação. Eu disse, verdade. Mas uma das coisas que eu sabia que eu não queria fazer na vida era aquela coisa de ir para o escritório todo dia, sentar e ficar ali, na frente do computador, sabe? Aquilo me incomodava. E isso eu tinha certeza que eu não queria fazer. Rotina. Coisas que eram repetitivas, né? Aquela coisa do Chaplin que sai da fábrica daquele jeito. Tempos modernos não era. Não, desde lá, né? Aí a minha mãe, não, vai para comunicação. Aí eu fui pesquisar sobre comunicação. E comunicação tem 3 vieses, né? Relações públicas, jornalismo e publicidade e propaganda. E publicidade e propaganda, de atender clientes diferentes, criar sempre coisas diferentes, para projetos diferentes de clientes, eu digo, putz, é isso que eu quero fazer, porque me tirava da rotina. E aí eu fiz a faculdade de comunicação social na Universidade Federal do Pará, e aí fui me encantando. E aí todas as experiências que se seguiram até 11 anos depois de formada foram na área de vendas. A coisa foi se levando para a área de vendas e eu fui caminhando na área de vendas. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E fui. Já aqui em São Paulo, eu vim para São Paulo em 2007, já aqui em São Paulo em 2011, na Oi Wi-Fi, empresa de telecom que todo mundo conhece, eu decidi que eu queria pivotar a carreira para o marketing, fazer e trabalhar com o meu background acadêmico, né? Com todo o meu estudo. Aí eu já tinha feito MBA em marketing, gestão executiva de marketing, eu já tinha feito metodologias ágeis, então tudo me levava para a área de marketing. Aí surgiu a oportunidade de pivotar a carreira para o marketing. Foi onde eu conheci a experiência, onde eu conheci a Dai, a gente nunca mais se largou daí. Depois eu conto a história para vocês como é que foi a minha relação com a Dai, é sensacional, sensacional. E aí fui para o marketing, aí foi deslanchando no sentido de me encontrei, né? Estou em casa, justamente porque sempre acreditei no poder de fazer para o outro aquilo que você deseja ou quer que seja feito para você. E eu acho que é isso que norteia o conceito de customer-centric, de customer experience e de customer success, que no final das contas eles fazem uma tríade, ou um é o guarda-chuva e as coisas vão se seguindo por etapa para construir o conceito que a gente tanto fala hoje em dia, que deve ser o que já é uma soft skill procurada pelas empresas e valorizada pelas empresas, nos profissionais de qualquer área que a gente esteja falando, não só de vendas, não só de marketing. Que não é só fazer aquele... marketing faz o pacote bonito, né? Exato. Só fazer aquele... A promessa. Exatamente. Né? Aí vendas, agora tá contigo. Exatamente. Não é. Primeiro que é um trabalho em conjunto, e sempre pensando no cliente, né? E dando pro cliente essa liberdade, né? Tipo, mas peraí, deixa o meu cliente falar o que ele realmente quer, mas, né? Então, as pessoas esquecem que no final as empresas, as pessoas, os profissionais, enfim, esquecem que tudo é para o cliente. Ninguém faz nada para si. Não tem uma empresa para mim, eu tenho uma empresa para o meu cliente. Exato. Se eu não escutar o que meu cliente quer, deseja, não faz sentido. É muito... não é lógico, né? Não é racional. Não é. Então, só que a gente no dia a dia, na loucura do dia a dia, como todo mundo fala, a gente acaba se esquecendo disso. E aí que vem a força da gente conseguir entender da mentalidade aplicada, da cultura da organização e das pessoas, porque quem faz a organização são as pessoas, então é a mentalidade das pessoas dentro da organização, que não é uma área, né? A gente não está falando do marketing como responsável, a gente não está falando de vendas como responsável, ou da área de pós-venda como responsável. Se essa mentalidade ela está incutida em toda a organização, do pré, do durante, do pós-venda, da área de RH, da área de excelência operacional, da área financeira. Tem que ser evangelizado, né? Exatamente. Tem que ser evangelizado. Exatamente. É uma coisa que a gente estava conversando, a gente já levou algumas discussões sobre isso, que às vezes você entra em determinadas empresas, as palavras-chave estão lá, espalhadas, né? Um time engajado, um time com propósito. A cultura.
customer centric. Então, no português ali tá tudo ótimo, mas Exato. como é que tá isso nas pessoas, né? Como é que tá esse evangelismo na organização, no dia a dia das pessoas, né? Como é que a gente faz para essas pessoas realmente viverem do propósito? Lê tá ali. Qual que é a missão e visão da sua companhia? Tá na cabeça, mas e aí no dia a dia? Tá. E esse é um ponto muito importante, Tati, porque quando a gente faz pergunta, as tuas ações, a tomada de decisão das empresas, ela está baseada, no cliente, todo mundo vai responder que sim. Claro. A resposta é imediata. Na verdade, antes de responder, a pessoa já está com a cabeça assim, né? né? Antes de responder, o corpo já está falando por ela. E olha que comunicação gestual, corporal importa muito mais do que aquilo que você fala. Mas não é, muitas das situações não é verdade, porque e aí eu acho que os processos seletivos, as conversas, esses processos de recrutamento de talento, eu acho que essa palavra recrutamento eu também tenho críticas para ela, mas de aquisição, talent acquisition, aquisição de talento fica mais legal, mais adequada para os dias de hoje. Eles buscam o como, né? O exemplo, a prática. Porque é o que tu estavas falando ainda há pouco. Teoria é um negócio, prática é outro, né? É outra coisa. Exatamente. A teoria é sempre importante. Nenhuma coisa exclui a outra. Exato. Mas cada uma tem o seu papel fundamental. O comportamento que realmente traz o resultado é o que diz, A experiência. Né? A experiência! A experiência do dia a dia é que a prática, né? O viver, a vivência empírica de ter passado por aquela situação te dá esse poder e essa capacidade de responder um sim honesto, verdadeiro, né? Exatamente. É o que te coloca no chão no final do dia, né? Exatamente. É o que te dá segurança para dizer eu conheço isso ou eu não conheço isso. Exato. Na sua trajetória você tem o B2C e o B2B, ou seja, os dois mundos. E o B2B2C. Né? B2B2C. Que é a junção dos dois. Exato. Como é que você vê a experiência do cliente ou o olhar dessas empresas, desse perfil de empresa, que é muito diferente um do outro. O varejo é totalmente diferente do B2B da vida. Exato. Como é que é o olhar dessas companhias para o cliente ou da experiência, né, para o cliente quando você está nessas empresas? Dai, são muitos conceitos aí juntos nessa pergunta, né? Tem muita coisa. São totalmente mal. A Exato. gente tem uma vivência do varejo muito louca e a Tati e eu, a gente nasce de empresas, né? Que, né, a gente trabalhou na LG em momentos que a LG era ali um bebezinho, então a gente levou tempos para ser reconhecidos no mercado, né? Então a gente levou um tempo para entender que o relacionamento com o cliente faria sentido. Quando a gente entendeu isso, a gente entendeu que fazia sentido conhecer o cliente, entender que reuniões e ouvir o cliente fazia sentido. A gente tinha métricas com o cliente para sentar com ele e fazer debates e até dizer não, cliente, não consigo dizer isso para você, não, cliente, não vou fazer para você e tá tudo bem. Até ganhar a maturidade suficiente para ter aquela relação estável. Mas quando a gente vai para um B2B, é totalmente diferente. Deixa eu só fazer um parênteses. Claro. Como a gente entende que a gente vai atingir todos os públicos e a gente quer agregar desde quem está começando na área corporativa agora até os lá de cima, Manu, explica pra gente o que é o B2B, Perfeito, o que é o Tati, B2C, obrigada. o que é o B2C. Exatamente. Eu ia começar por isso. Quando eu falei assim, calma, tem muita coisa aí pra Porque gente é muito falar. termo, né, gente? É muito muita sopa de letrinha. Exato. Não, e recentemente, conversando com uma amiga de recrutamento e seleção, de talent acquisition, ela me perguntou, mas peraí, o que é B2B, B2B, blá, 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 né? Então, vamos lá. É praticamente volta. um trava-língua, né? Voltemos. B2B é uma sigla em inglês que a gente fala business to business, para o português, negócio para o negócio. É quando uma empresa, ela vende um produto ou um serviço para outra empresa, B2B. B2C é quando é business to consumer, em inglês, negócio para o consumidor final, CPF, nós aqui. Então, empresas que vendem diretamente para o uso, para o consumo daquele que vai usar o produto do consumidor final. Perfeito. E o B2B2C é quando uma empresa, em inglês, business to consumer. Ou seja, quando uma empresa, ela vende tanto para outra empresa, ao mesmo tempo, quanto para o consumidor final. Então, ela tem os dois clientes, ela tem a empresa e ela tem um consumidor final. Perfeito. Então, B2B, empresa para empresa, B2C, empresa para consumidor e B2B2C, empresa
que tem dois clientes, uma outra empresa e o Mais consumidor. Tá Claro? Claríssimo? Perfeito. Todo mundo Vamos Obrigada, lá, mas beleza, página. show de bola. Esse é o primeiro ponto. Bora voltar também no conceito de CS, que é Customer Success, sucesso do cliente, que é o que a gente está aqui discutindo hoje mais intensamente. E lembrar que é um conceito que foi trazido pelas empresas de software as a service, né? Sim. Um software como um serviço, né? Um programa de computador, um programa de tecnologia, de TI, como um serviço. Existem empresas que vendiam isso para melhorar ou para garantir o sucesso daquele que comprava. Exemplo, RD Station. É um grande exemplo de software as a service, né? Por quê? Perfeito. Porque eu implemento o RD Station para garantir que a minha campanha está mensurada, está medida corretamente, se eu entreguei aquilo que deveria entregar, se a mensagem chegou do jeito que deveria, se as pessoas estão lendo. Aí tem os Cs da vida, né? CTA, CTR, tarará, que você mede a efetividade da performance da sua campanha. Só que se aquela empresa que comprou o RD não souber mexer no RD Station, eu vendi um negócio que não fez sentido para aquela empresa. Por quê? Porque ela não soube mexer no RD Station. E aí não adianta eu vender o RD Station só por vender. Eu tenho que garantir que a plataforma, o RD Station vai ser usado dentro daquela empresa, é um negócio chamado B2B, né? Sim. É uma empresa RD que vende Vendendo para outra pra outra empresa empresa. utilizar. E se aquela empresa não souber utilizar o software que eu vendi, eu não tive sucesso. O meu sucesso Exato. depende do sucesso do uso da ferramenta dentro. E a gente vai falar muito disso aqui, que é o que a gente chama de onboarding. É quando uma empresa, além de vender, muito além do que vender, é treinar, capacitar Exato. esta outra empresa para utilizar o teu serviço. Exato. E depois do onboarding tem o acompanhamento das métricas, dos resultados do uso daquela plataforma. Da adoção, né? Se Exatamente, ela conseguiu entender se faz sentido para ele. Exatamente. Então, acho que aqui é importante a gente dizer ou lembrar que CS, Customer Success, sucesso do cliente, é um conceito trazido pelas empresas B2B, empresas que vendem para outras empresas. Por quê? Porque o sucesso do meu negócio depende da implementação correta do sucesso do uso daquela ferramenta dentro do cliente. Exatamente. Só que isso evoluiu. Hoje, o conceito de sucesso do cliente, Customer Success, ultrapassou? Exatamente. Aí já está sendo utilizado, adotado, né, implementado na cultura organizacional por empresas que levam o produto ou serviço, vendem direto para o consumidor final, que é o CPF aqui. Por quê? Porque entendeu-se que o Customer Success, embora numa linha do tempo ele seja ali a etapa final do pós-venda, digamos assim, você tem a experiência do cliente até chegar no pós-venda e tem o pré. E tudo isso é o cliente no centro. Se todas as minhas decisões, do início de pensar num produto até a entrega desse produto ou serviço, e o acompanhamento do sucesso disso, se o cliente está satisfeito, não está... Porque, senhores, vender é muito fácil, né? Vender está lá. Agora se vira, querido, não dá. E eu tenho uma experiência muito interessante numa empresa que eu trabalhei desde 1933, centenária, vai fazer agora, né, 100 anos. E foi muito interessante uma palestra que eu ouvi do presidente global dessa empresa, no Japão, minha primeira experiência no Japão. Depois eu conto da experiência de muita coisa. Que máximo! Uma loucura! E ele dizendo, no meio de uma reunião anual que se tem de planejamento curto prazo, médio prazo, longo prazo, e ele falou assim, a gente estava discutindo P&D, pesquisa e desenvolvimento dos produtos dali 5 anos, aquilo que estava sendo, né, rodado naquele momento, né, para ser muito testado, para depois ser implementado. Ele virou assim, silêncio, todo mundo, e falou assim, senhores, é o seguinte, tudo o que vocês estiverem pensando, se não melhorar a vida do cliente, do consumidor, das pessoas e contribuir para uma sociedade melhor, que é a missão da empresa, esqueçam. Isso não importa a quantidade de dinheiro que esse produto faz ao ser vendido. Não importa a quantidade de receita que a gente vai fazer a partir da venda disso. Isso melhora a qualidade de vida, isso contribui. Isso tem a ver com experiência. Isso tem a ver com você pensar no cliente do início, no meio e no fim. Pesquisa e desenvolvimento. Um produto que estava sendo pensado.
Então, se ele não for pensado para melhorar a vida, e isso tem a ver com experiência, vida é longo, vida é processo. Exatamente. Nem pensa, aborta essa missão, sabe? Então, são exemplos que eu acho que fazem sentido a gente trazer para nós, discutir aqui, para quem está em casa nos ouvindo, nos vendo, de que é um processo que começa muito antes do produto fabricado, do serviço pensado. E eu vou congelar a sua fala num ponto. Olha só o quanto isso está amplo. Tudo bem, estamos falando de uma empresa com uma cultura japonesa, né? Se a gente parar para olhar historicamente falando, o japonês é uma cultura, né, estruturalmente falando, muito diferente, né, globalmente, né, diferente de planejamento. Mas veja aonde é que ele impacta? Na cultura. Né? Ele vai lá na cultura da companhia, traz para a prática e diz assim, olha só, a gente só vai fazer um produto se executar a cultura do que a gente quer como propósito. Exato. Então, assim, o CS está dentro da cultura como prática. Exato. Não está na parede. Né? Não está na parede. Está na execução. Exato. Então, assim, eles são extremamente técnicos, Exato. extremamente planejadores, mas são extremamente executores à medida que eles pegam o que precisa ser feito e insere a cultura na prática. Exato. Né? Assim, só congelei para a gente falar assim, o quanto isso é amplo, né? O quanto o CS está inserido em projetos, o quanto está dentro da organização, o quanto é realmente um skill. E ser leal a um propósito, né? Exato. Porque quando a gente está falando de dinheiro na mesa, acontece que, eu vou automatizar o máximo que eu puder, porque daí eu elimino funcionário, elimino pessoas. Exato. E eu entrego um serviço através de uma máquina. Exato, eu aumento a minha rentabilidade, aumento, né, a minha... Exato, a pessoa acaba que... Porque às vezes a pessoa abre uma empresa e não, eu vou entregar valor, eu vou gerar empregos. E quando a gente fala de emprego, não é gerar para aquela pessoa, mas era para famílias. E aí quando às vezes começa a entrar o dinheiro, a ganhar o dinheiro, opa, como é que eu faço para reduzir funcionários, automatizar o processo que eu vou entregar o meu produto de uma forma digital. Exato. Mas até onde o teu cliente realmente quer um produto de forma digital. E aí é onde a cultura acaba sendo banalizada, né? Mas a cultura não foi essa inicialmente. Não, mas eu tô ganhando dinheiro, é o que importa. E no caminho que a gente tem no dia a dia, nas coisas que a gente faz, nos propósitos pessoais e das empresas onde a gente está inserido, né, naquele ambiente, a gente sempre enfrenta eu digo, vem um furacão, vem uma tempestade, são os desafios, são as coisas que a gente vai enfrentando ao longo da jornada. E o propósito precisa estar sempre lá na frente, né? Nada vai te balançar que nem bambu, que enverga, mas não quebra. Exato. Mas o propósito tem que estar sempre acima de tudo. E é o propósito que vai te fazer superar os obstáculos, que vai te fazer ser resiliente diante de dificuldades que venham também. Resiliência é um soft skill, Com assim certeza. como, né, o customer centric como skills que vão ser valorizadas aí até 2025, estamos em 2024 praticamente, então, e a gente já vê isso aqui acontecer há um certo tempo, aliás. Mas o propósito, e aí é essa fala a resposta do ponto aqui de Dai sobre B2B, B2C, B2B2C, é que independente do propósito dessa empresa, se isso não está incutido na cultura organizacional e se não for uma prática do dia a dia, não é uma prática do marketing, não é uma prática de vendas, é uma prática de qualquer área. Porque existe a área de vendas e existe a área de suporte. As áreas de suporte existem para dar suporte para as atividades de venda, mas no final das contas atendemos todos o mesmo cliente. Exato. O cliente que vendas está ali atendendo. Sim. Então essa mentalidade, ou não esquecer disso no dia a dia, apesar do furacão, apesar da tempestade, apesar das coisas do caminho, você ter o propósito nisso e todo dia chegar e se perguntar: por que eu estou fazendo isso? Porque tem um outro ponto. Pesquisas de clima organizacional, pesquisas de satisfação que as empresas fazem o ano todo, ou uma vez por ano, né, para entender como é que está a satisfação dos seus colaboradores, elas têm dito que as pessoas não sabem por que estão trabalhando, não sabem o impacto das suas atividades, daquilo que faz no dia a dia para as pessoas ou para o cliente. O que isso impacta positivamente na sociedade? Qual que é o propósito de eu estar fazendo isso? Que coisa boa, que valor é que eu entrego? As pessoas não sabem disso.
E a gente sabe que empresas, que os colaboradores, que os funcionários, que os empregados, que os associados, como queiram chamar, porque tem muita gente que... Maravilhoso, como queiram chamar, porque é vários. Né, porque hoje tá difícil, né? Amiga, enfim, funcionários da empresa, é isso. A gente sabe que funcionários engajados, colaboradores que têm ciência do impacto que as suas atividades no dia a dia, por menor que sejam, causam na sociedade, são empresas que têm um lucro, que têm uma receita 5 vezes maior do que aquelas de funcionários que não conhecem um propósito ou que não entendem o impacto das suas atividades no dia a dia na sociedade ou para a sociedade como um todo. É incrível. Esses dias eu estava escutando um podcast com o Ivan Moré, um podcast do Ivan Moré, Sim. com o CEO da Oracle. E, né, você fala Oracle para qualquer um, todo mundo sabe que é uma puta de uma empresa multimilionária, é uma potência. E o Ivan Moré questiona, ele pergunta, a que se dá o sucesso da Oracle? E aí você imagina, porque a gente tem a melhor estrutura, porque a gente tem o melhor programa, porque a gente entrega o melhor serviço. E ele falou, o meu departamento de Customer Centric. Hoje, o meu sucesso é atrelado ao sucesso do cliente, porque por mais que a Oracle tenha se tornado a potência que ela se tornou, a gente nunca deixou de escutar o cliente. E isso é incrível. A pessoa chegar no patamar que chegou, mas ela não deixar, ela não... Apesar da tempestade, apesar de tudo, ela falou, eu só vou continuar aqui, Exato. porque quando você chega, é uma luta, mas se manter uma luta ainda tá pior, né? Se manter é muito lugar difícil. É muito mais complexo. E aí é onde realmente, ali no topo, que é onde você começa a se corromper. Então, né? É mais difícil, mas é mais barato. Então, se a linguagem de muitas empresas for sobre valor, sobre dinheiro, é mais caro você conquistar um cliente. Você adquirir, é o CAC, que a gente chama custo por aquisição de cliente. É mais caro do que você mantê-lo. Sim. É mais caro. E outra, tem umas palavrinhas agora na moda, né? Tudo que está na moda já existiu. São ondas. São ondas. Onda, exatamente. Então a gente vai falar cross-selling e upselling, né? O que é cross-selling e upselling? A gente vai colocar um glossário na introdução do vídeo. Não, mas eu tô traduzindo, Tá ótimo, tá ótimo. Beleza. Tá sendo uma aula. Boa. Tá maravilhoso. Não tenho essa intenção. Quero só compartilhar com todo mundo aí Não, mas é muito conteúdo realmente que é muito atual e que nem todo mundo tá ciente disso, não. Então, cross-selling e upselling é primeira venda. Chegou lá um cliente, primeira venda, não conhecia, vamos vender. Cross-selling é quando esse cliente entra e aí, a partir do relacionamento, Customer Success, né? A partir do relacionamento que eu vou construindo com esse cliente na base da confiança, do atendimento e seguindo o cumprimento das promessas feitas no período de pré-venda ou no período da venda, que é o Customer Experience, experiência do consumidor. A partir desse relacionamento, eu começo a detectar naquele cliente que eu fiz a primeira venda outras possibilidades que a minha empresa também oferece, mas que ele, a princípio, não comprou. Mas não é aquela venda forçada de toma aí, não, olha, por causa disso, por eu ter visto esse indicador, essa performance, talvez não fosse importante você comprar isso, você adquirir isso, você ter isso, por causa disso. Então, esse relacionamento ou esse conhecimento a fundo, muitas vezes mais do que o conhecimento do próprio dono do negócio, você, como atendimento dele tem, você vai fazendo o que a gente chama de cross-selling, você vai aumentando a relação com aquele cliente com base na quantidade, no aumento da quantidade dos serviços ou dos produtos adquiridos por aquele cliente que tinha comprado só uma coisa, e é a partir dessa uma coisa, desse produto ou do serviço que você vai Mas isso depende fidelizando, do seu né? relacionamento. Você precisa entender o cliente. Exatamente. Você precisa... Eu tinha um diretor... Conhecê-lo, né? Eu tinha um diretor que falou, você precisa dormir com o seu cliente, você precisa respirar o que ele respira, você precisa conhecer ele, você precisa entender como é que é a jornada de vida dele. Exato. Não é só você pegar um relatório no final do mês e falar, ele não fez isso, ele fez aquilo, não. Você entender, olha só, ele vai reclamar para você, ele vai te ligar, né? E nem sempre ele tem a razão, né? Você vai dizer não para ele e tá tudo bem.
Você precisa respirar. Sim. Isso é o tal do relacionamento que muita Sim. gente não Exato. gosta. Sim. Né? Ah, esse cliente é assim, assado. Ele é o cliente. Você precisa entender. Sim. E não, ele não tem razão sempre, né? Essa coisa que a gente gosta de falar, o cliente tem sempre razão. Não, gente, ele não Não. tem. Eu também não concordo. Não tem. Só que Eu você zero, acho precisa, que é você precisa sempre. ouvir e você Exato. precisa dar a Escutativa, resposta, né? exato. Esses dias eu ouvi uma coisa muito interessante, né? Falaram pra mim assim, Dai, a gente precisa, né, ouvir, né? E agora tem um termo bonito para isso, né? O close the loop. Eu falei, nossa, gente, isso é dar resposta para o cliente. Olha que legal! Aí ficou em inglês, fica bonito, O né? inglês fica Close the bonito. loop. Close the loop. Eu falei, gente, Aí então, se olha torna só, usual. isso é só dar resposta para ele. É. Né? E a gente também fala, mas é que ele não gosta de ouvir não. Eu falei, interessante. Né? Vamos voltar um pouquinho? Nenhum ser humano gosta de ouvir não. Mas você tem que ir com embasamento, fatos e dados. A gente trabalhou com uma pessoa que me ensinou uma coisa maravilhosa. Você tem que... O simples... Fatos e dados. Não, é pinga o I e corta o T. Se você tiver o pinguinho no I, cortar o T, pronto, não tem você questionar, não tem como Boa, você questionar. gostei dessa, não Pinga o I, corta o T, acabou. Fechou. Né? E a gente precisa trabalhar isso com os clientes, né? É o relacionamento, né? Que é a jornada do cliente dentro. Agora, eu tenho uma curiosidade muito interessante. Você viveu dois mundos. Ela viveu dois mundos, gente, muito louco, assim. Marketing e vendas. Né? Como é essas duas áreas? Porque quando a gente está na organização, e a gente brinca, né? Existe o skill, que tem que estar na cultura, que todo mundo tem que olhar o cliente. Sim. Mas a gente sabe que dentro das organizações tem, né, uma coisinha que todo ser humano tem, chamado ego. E a hora que a gente olha esses dois departamentos, né? Quem são os donos do cliente? Exato. Ou é o marketing, ou é vendas. Exato. Né? Você viveu esses dois mundos. Exato. Né? Na sua visão, assim, quando a gente olha para dentro, né, desses dois departamentos, e quando a gente fala de cultura, quem mais se aproxima, ou quem mais tem skills, ou quem mais a gente consegue trabalhar ou beber da fonte da melhor forma para um customer centric mais próximo da realidade? Porque a gente sabe que vendas tem ali, né, todo vendedor tem ali a meta, tem que bater a meta, tem que chegar na meta. Obviamente, ele escuta o cliente, mas a gente tem o fator meta sempre brigando ali no meio do caminho. E marketing tem muito o fator ali, né, o bonito da coisa, tem todo o vender ali na frente, tem o cliente muito... O laço vermelho. Não, e tem o cliente ali na frente. E o marketing também tem o cliente ali. Cara, olha só, não está vendendo. Olha só, a exposição precisa estar aqui na frente, eu preciso de você para me ajudar com XPTOZ, eu preciso de uma promoção. Então, o marketing carrega o cliente mais pesado. A briga é, marketing não vendeu. Ah, não vendeu porque vendas não vendeu. Mas vendas, por que você não vendeu? Porque marketing não fez não criou o desejo. A eterna briga. Olha, Dai, Tati. Como é? Exatamente. Sabendo que o teu coração é marketing, né? Então, quem é vendedor... Todos nós somos vendedores. Sim. Se a gente for parar para pensar, o pessoal de RH Exato. que vende vaga para um talento que quer conquistar, ele está vendendo uma vaga. Quando ele fala da vaga, ele está vendendo a vaga para o cara. Então, ele não se deu conta, mas ele também é vendedor. Todos nós somos. Quando a gente quer conquistar alguma coisa, a gente vende a nossa vontade, certo? A gente se vende, então é isso. Exatamente. Então, todos nós somos vendedores, primeira coisa. Segunda, o marketing não é festa. Exato. O marketing não é layout bonito. Putz, aquilo tá combinando, ficou linda essa cor. Não, marketing aquele não negócio, é só um isso. comentário, aquele negócio assim, você pergunta pro teu analista, qual que é o teu próximo passo? Eu quero ir pra marketing. Mas por que você quer ir pra marketing? Porque tem essa... porque tem festa. Exato. Porque marketing tá sempre arrumado. Não, eu escutei isso recentemente de um head legal, né? Um head jurídico. Não, porque vocês têm que sorrir o tempo inteiro, porque aí é só festa, é só coisa boa. Senhores, vamos desfazer, sim. Porque não marketing não é isso. Não é pessoal. isso. Marketing, tem um monte de coisa por trás. Doído. Exato. E aí eu também queria, número 3, né? Não contribuir com essa rixa que existe entre marketing e vendas. Sim. Isso não existe e isso não deve existir. Ainda que em empresas as pessoas fomentem ou alimentem essa relação belicosa, de guerra e de desarmoniosa. Eu não acredito nisso. Eu acredito no marketing como uma ferramenta de vendas, portanto, o marketing só se justifica com a existência de vendas, e vendas
não é capaz sozinho de alcançar todas as metas, cada vez menos dinheiro, cada vez metas maiores, né? Essa é a dualidade que existe, né? Esse ano o orçamento é menor e a meta é 20% mais, 10% mais. Tipo, como assim, né? E aí vendas não consegue sozinho e vendas precisa entender que não consegue sozinho e o marketing existe para penetrar, para garantir geograficamente aquilo que vendas por eles mesmos não conseguem atingir. Então não tem como ser uma relação de guerra, tem que ser uma relação colaborativa. E é nisso que de fato eu acredito e é isso que eu defendo. Agora, existe um outro negócio também, que é o famoso respeito. Eu não sou mais da área de vendas, né? Eu, Manuela, hoje trabalho muito mais na área de marketing do que na área de vendas. Mas o fato de ter vivido a área de vendas me dá hoje condições de entender muito mais o papel do marketing, apoiando, suportando no sentido do suporte, do apoio, né, da direção para o time de vendas. O time de vendas está na frente do cliente. O time de vendas tem que ir para o cliente com um monte de ferramenta, com um monte de apresentação, com brinde, porque brinde também é marketing, não é só, mas também para vender, para fazer o melhor atendimento, para entregar para o cliente o que de melhor essa empresa... A experiência. Exatamente. Exatamente, o que de melhor a nossa empresa oferece, aquela empresa oferece. E vendas está ali, já que não está na frente do cliente, trabalhando para, eu não digo andar de lado com vendas, para andar na frente de vendas, porque marketing se antecipa às tendências, marketing direciona, mas assim, o respeito vendas... É vendas, marketing é marketing, e se houver o respeito... A sinergia. Se houver o respeito, putz, eu sou de vendas, então eu vou falar com marketing, eu sou de marketing, eu vou falar com vendas. O respeito e a consciência do limite de cada um no dia a dia, do limite, todos nós somos limitados, ninguém sabe tudo. Exato. Só que as pessoas, como o Dai falou ainda há pouco, tem a questão do ego, né? Vendas como coração da empresa. Então, se é o coração da empresa, o que vendas falar, todo mundo diz amém. Não é assim que funciona. Existe o respeito. E quando você tem respeito pelo outro, pelo conhecimento do outro, você cala, escuta. Se você já sabe, beleza, você já sabe. Se você não sabe, putz, pega aquilo, coloca, né, introjeta, coloca no teu dia a dia e segue trabalhando. Mas o respeito putz, isso aqui eu não sei fazer, então eu vou ouvir. Ou isso aqui ele faz melhor porque eu não sou do marketing, eu sou de vendas, então eu vou escutar o marketing e vice-versa. Essa contribuição, de novo, eu insisto na palavra respeito porque eu acho que é ela que norteia, sabe? Com certeza. Eu sei o meu limite, você sabe o teu limite, aqui eu posso te ajudar, aqui eu não posso te ajudar, e aqui vai e tal. Isso alimenta a relação colaborativa, que eu acho que é o que eu acredito, eu tenho certeza, que é o que contribui, que é o que ajuda, que é o que faz com que essa relação não seja uma relação belicosa, sabe? Então, eu também acredito, e tentando aí trazer à tona a pergunta de Dai. As perguntas de Dai são todas muito, né? Assim, você, né, os conceitos e tal, aí depois você responde. Então, tentando responder a pergunta de Dai, não acredito que marketing e vendas sejam os responsáveis pelo customer success. Porque a gente não pode, ou pelo sucesso do cliente, né? O sucesso do cliente é o fim, mas o fim não existe sem ter acontecido o meio e o início. Exato. Né? Precisa ser a união deles. Onde é que está o início, onde é que está o meio para chegar no fim? E é um todo muito maior, né, do que só vendas e marketing, eu não posso responsabilizar, porque tem um conceito, né, de NPS, Net Promoter Score. Então, como é que você julga a satisfação do cliente, como é que você avalia a satisfação do cliente. Esse cliente ele pode ser neutro, esse cliente pode ser detrator e esse cliente pode ser promotor. Se a experiência dele no todo do processo tivesse sido ruim, ele chega como detrator, então é o time de sucesso do cliente que não conseguiu reverter esse cliente, não conseguiu reverter o cancelamento, então eles são culpados? Não. É um processo, a experiência tem a ver com passo 1, passo 2, eu não chego no degrau. É a corrida de revezamento. Exato. Eu não desde quem criou o produto Exato. até toda a trajetória pela mão de todo mundo que passa. Exatamente. E aí é o que a gente estava falando dessa questão de evangelizar isso dentro das pessoas, dentro da organização. Exatamente. Né? E posso falar? Você diz,
O que o RH tem a ver com a experiência do cliente? Se eu não trabalho numa empresa onde eu sou valorizada, se eu não trabalho numa empresa, né, que me respeita como colaboradora, dos benefícios, né, tenho benefícios, sou reconhecida, tenho plano de carreira, tem bônus por mérito, eu não sou uma colaboradora que vai trabalhar feliz. Exatamente. Se eu não vou trabalhar feliz, como é que eu vou atender o meu cliente feliz? Aí a experiência com ele vai ser ruim, e sendo ruim a experiência com ele, chega lá no final, o cara tá uma experiência... Porque eu estava mal, estava triste, estava chateada, não estava feliz, não vou passar isso para o cliente, aí chega lá no final, o cliente tá... Eu sempre conto a história do cafezinho. Você acorda de manhã, você só quer tomar um bom café para você começar o teu dia legal. Exato. Aí você sai, entra naquele bistrô incrível, uma estrutura linda, um painel lindíssimo, uma vitrine com as melhores comidas, um café excelente. É isso. A atendente... Exato. Robótica. Exato. Cara, você pode ter. E aí a gente sempre comenta, cara, a pessoa gastou milhões, meteu uma estrutura legal, pegou o melhor chefe para fazer os melhores produtos, café de primeira. Mas se a pessoa que te atende não te dá um bom dia, é isso. Cara, você perdeu. Você fala assim, é o melhor café? É o melhor e aí lanche? Não vou voltar. E o dono da cafeteria fica, mas por que não vende? Mas por que não? Super estrutura, né? O ar-condicionado no ponto, o café bem quentinho. Tudo. Tá? É isso. Então, mas a se preocupar com o funcionário não tá boa. Exato, porque a pessoa se limita, se eu entrego um excelente produto, se eu entrego uma cadeira de conforto, eu tô garantido. Exato. E não, se o teu funcionário é a primeira pessoa que você tem que garantir o teu sucesso. Se os teus funcionários não estão engajados no sucesso, você não vai conseguir passar o sucesso para o cliente. E eu não sei se vocês concordam comigo, eu espero que sim. Mas a gente está cada vez mais globalizado, a gente está cada vez mais padronizado, a gente está cada vez mais automatizado e as pessoas, paradoxalmente, continuam desejando, querendo, pedindo por atendimentos individualizados. Exatamente. Por tratamentos. Eu amo falar disso. A gente tem uma hashtag, o futuro é humano. O futuro é humano. O futuro é humano. Entendeu? E aí, essa seria a próxima pergunta, Manu. Porque o futuro é humano. E hoje é um diferencial, é muito louco você falar isso, mas é um diferencial de um profissional ser uma pessoa que se relaciona. É muito louco você falar que você procura uma pessoa relacionável como um skill numa pessoa. E aí eu vou te perguntar, só que dado toda essa questão que o futuro é humano e a gente quer cada vez mais entregar um valor de forma humana para as pessoas, a gente também não pode desvalorizar que toda a tecnologia hoje vem para agregar e vem para agregar sim. Nós também levantamos a bandeira da inteligência artificial. A gente sabe o quanto ela soma e agrega. Mas como delimitar isso? Como usar da maneira correta? Como identificar aonde é que sim cabe aqui uma IA e onde é que aqui eu não vou abrir mão da minha humanização? A tecnologia, ela traz dado, né? A tecnologia facilita porque você consegue mensurar. E aí vocês agora trouxeram contra fatos e dados, não argumentos. Exato. Então, acho que o maior ganho da tecnologia é a capacidade de você medir as coisas. E aí, quando você mede as coisas, você toma decisão baseada. Exatamente. Então, para mim, a tecnologia com o dado, que te traz painéis, que te traz o BI, né, que é a inteligência do negócio ali através de números, te dá condições de tomar essas decisões mais estruturadas e sempre com foco no cliente. Por que eu estou trazendo a questão do dado? Porque o dado também, e o cliente ele fala, e se você fala e se você escuta o cliente falando através dos dados, você consegue entender onde é que entra um atendimento humanizado e onde é que entra o atendimento da máquina. Sim. Nessa empresa que eu falei japonesa ainda há pouco, que é a DAI, eu também escutei uma coisa muito interessante do fundador da empresa que dizia: deixem que as máquinas façam o que as máquinas podem fazer. E aquilo que as máquinas não puderem fazer, são as pessoas que vão fazer. Então, olha como existe o respeito à existência da máquina, da tecnologia, sem esquecer que por trás da tecnologia, ou operando a tecnologia, ou fazendo a tecnologia ser o que é, existem as pessoas. E aí, um exemplo recente de uma landing page
que a gente criou. E aí a landing page, a gente sabe que uma landing page, quando ela tem mais de 5 campos para serem preenchidos, 40% das pessoas desistem de preencher a landing page quando ela tem que ser preenchida. Então, assim, você tem a cada 10 pessoas, se essa landing page tiver mais de 5 campos, 4 desistem. Só 6 seguem. Então, já tem aí uma quebra de 40%, que é péssimo para uma taxa de conversão que você queira atingir. Pois bem, e aí a gente... olhando a landing page, fazendo o que a gente chama de mapa de calor, isso tudo é estudado, é absurdo, né? Quando a gente, meu Deus, vocês são monstros. Não, marketing não é monstro, marketing é legal, marketing estuda. Marketing marketing estuda. Olha só, gente, marketing estuda, não só faz festa. Exatamente. E aí a gente viu o mapa... mapa... Até as festas têm dados, entendeu? Tem dados, a cor do balão, essas coisas todas são estudadas. A gente fica, meu Deus, por que não tem essa coisa de você estar no celular, aí tô pesquisando, sei lá, quero comprar um boné para minha filha. Aí você vai lá no Instagram, começa a vir um monte de boné. Eita, exato. Isso é marketing. É vocês por trás, né? Isso é marketing, vocês. Né? Eu então, chamo tá de bom. duendinhos. Exato, exatamente. Volta ali é tanto assunto que a gente às vezes se perde. Exato. Então, a gente faz um mapa de calor na landing page, na página de internet. Landing page é página de internet, é um site que você cria. E mapa de calor é onde é que aquele mouse... Onde é que aquele mais ficou ou mais tentou clicar na página. Então, isso é mapa de calor. E você consegue ver quais são os botões mais apertados, a área do site que mais interessou, onde mais o consumidor, aquele usuário, ficou parado ali por mais tempo. Olha que incrível, eu não sabia. E nesse site, a gente viu que o cursor onde ficava, o mouse ficava parado, era quero falar. Quero ser atendido, porque tinha lá um. Olha só. Aí o que a gente entendeu? Os dados de calor, o estudo dessa landing page, desse site, nos disse assim, botão de WhatsApp. Ele precisa conversar com alguém. Botão de WhatsApp. Transformação digital é uma ferramenta lá que nunca vi na minha vida. Não, isso, transformação digital é a ferramenta que já está aqui, que a tua empresa já tem, utilizada de maneira inteligente. Focada na necessidade que o consumidor está te dizendo através do dado. Então, a tecnologia te traz dados que te facilitam a interação, que te facilitam o atendimento da necessidade do consumidor. Então, não tem uma substituição. Exatamente. Uma coisa complementa a outra. E deixemos com respeito aquilo que a tecnologia pode fazer e aquilo que o homem deve fazer. Outra experiência, já que a gente está falando de experiência, outra experiência foi a implementação de um saque. Existia um time de atendimento, né, do saque, e a gente entendeu que muito do atendimento daquelas pessoas, dúvidas que um robô, um chatbot, podia atender. Então, a gente implementou o chatbot e a gente reduziu, no primeiro mês de implementação do chatbot no site da empresa, 40%. De fluxo de ligação para o site. Deixa que a máquina... Aí a gente ia engordando o robô do chatbot, porque todos nós somos muito criativos, né? As perguntas, você configura o robô para responder X perguntas frequentes, né? E aí, à medida em que o consumidor vai fazendo, o chatbot vai interagindo com o consumidor, vão surgindo perguntas que o robô não sabia responder. Aí ia para a ligação humana, né, para o atendimento humano. Faz um filtro, né? Alimentando ela. Exatamente. Aí, mês a mês, a gente ia alimentando e inserindo no robô aquelas perguntas que antes não estavam sendo consideradas. Com isso, no primeiro mês, a gente reduziu 40% de atendimento de fluxo de ligações para o saque. Ou seja, a gente pôde utilizar as pessoas que... as pessoas foram demitidas? Não foram demitidas. Elas foram realocadas em funções que justificavam o atendimento humanizado. Porque aquilo passou grande... O seu tempo de atendimento humanizado começou a reduzir. Você ficava lá esperando a musiquinha. Exato. Por 5 minutos. Passou a esperar 1 minuto, exato. 2 minutos. Ou seja, o seu tempo de experiência do seu cliente começou a ficar melhor. E tecnologia tem a ver com agilidade. E aí sim, você dá a opção para o cliente de como de fato ele quer ser atendido. Se para ele ali o chatbot basta, maravilhoso. Ele vai se sentir satisfeito. Pô, resolveu meu problema. Se ele não quer o chatbot, ele vai dar sequência e ele vai ir para um atendimento humanizado. E aí ele vai alcançar o sucesso dele. Puta, que legal. Ele conseguiu ter essa escolha. E não somente, putz, ou é
ou é o chatbot, ou Exato. acabou. E aí o conceito de consumidor no centro, né, de todo o planejamento estratégico, de toda a tomada de decisão, tem a ver com o outro conceito, que é o omnichannel, né? É você atender o cliente, você sabe, através de pesquisas que você faz, qual é a forma ou quais as formas através das quais aquele seu cliente daquele determinado produto ou serviço que você tenha, ou existem empresas que têm unidades de negócios diferentes, clientes diferentes e atendimentos diferentes. O cliente gosta de, sei lá, o cliente de TV gosta de ser atendido dessa forma, vai ser atendido por essa forma. O cliente de monitor gosta de ser atendido por outro. Então, cada cliente tem a sua especificidade, a sua característica própria. Mas, Ou até pela marca, né? exatamente. Você gosta, eu vou lá em Estratosfera, os clientes da maçãzinha mordida da Apple gostam daquele, né, daquele formato. Daquele Cara, tipo, ponto exatamente. final, a loja é Exatamente. desse jeito, branca, Você vai desenhar desse alguma jeito. coisa para eles. E ponto Exatamente. final. Então, através de pesquisa, você consegue entender qual que é a melhor forma ou quais as melhores formas, porque nunca é só uma, tem ali um A e B, né? Que ele gosta de ser atendido. Mas isso não vai te limitar a entregar só essas duas formas de atendimento. E aí vem um negócio chamado encantamento, né? Você Incrível. simplesmente atingir ou atender a necessidade do consumidor, você está fazendo o by the book, você está fazendo aquilo que está nos livros lá. Mas aí vem, tá bom, e aí como é que eu posso surpreendê-lo? Eu posso entregar para ele o atendimento via redes sociais. Quem é que hoje não tem Instagram? Quem é que hoje qual é a empresa que não tem Instagram? Qual é a empresa que não tem um Facebook, que não tem um TikTok? E aí vai, né? Twitter, então você pode atender o seu cliente ali. É o que a gente chama de gerenciamento de comunidade, community management. Então, existem pessoas que ficam por trás respondendo aos consumidores, enfim, às empresas. Fazendo coisas absurdas. Exatamente. E a evolução, gente, a evolução disso é demais, né? Porque hoje existem pessoas que o trabalho delas é ficar no Instagram. Sim. E eu tenho, né, pessoas na empresa lá, meus amigos queridos, que gerenciam as redes sociais da companhia. E eu passo lá e falo, gente, vocês ficam no Instagram o dia inteiro, mas que vida é essa? Dá na trabalho. Brincadeira, né? Na brincadeira. Porque é muito louco. Vai explicar para os nossos pais, pai, essa aqui, ela é responsável pelo Instagram da empresa. Oi? Porque é muito louco imaginar. A gente não tinha isso, Sim. o quê? 5 anos atrás? Sim. Não tinha. E existe um departamento hoje para cuidar de rede social e para responder esses consumidores. Porque as empresas já entenderam a importância do omnichannel. Omnichannel é presença... em todos os canais. Exatamente, mas eu estava tentando me lembrar o omni, né? É presença plena, né? Presença em todos os pontos de contato. Onipresente. Exatamente. E aí, você não tem só, via de regra, o e-mail ou o telefone que o cliente escolhe para ser atendido. Hoje você tem o WhatsApp, hoje você tem as redes sociais, hoje você tem uma série de outras possibilidades do cliente entrar em contato com você. E ele escolhe. Ele escolhe, porque, e aí tem... o que a gente estava falando ainda há pouco, né? Tem o CX, que é a experiência do consumidor, que é como as ações e as estratégias implementadas com esse consumidor, com essa empresa, pontos de contato com ele. E aí depois vem o sucesso do cliente, que é, retive o cliente, atraí o cliente, vendi para esse cara e aí acabou a brincadeira? Não, senhor, agora que começou. Porque a questão do relacionamento... Se tornar um promotor, exato. Ele vende a minha marca sem que eu precise fazer. E porque tem a responsabilidade da gente conseguir, da empresa conseguir continuar entregando para essa empresa ou para esse consumidor a mesma experiência positiva, a mesma felicidade, a mesma vontade de atender depois que vende, né? Porque todo mundo, quer meu dinheiro, então discurso de vendedor. Tudo lindo, tudo maravilhoso, comprei e me lasquei. Não, senhores, a gente tem que continuar garantindo a experiência positiva para esse cara. Incrível. Então, não é só essa coisa que você estava falando do filho e tal, a minha mais velha, eu tenho 2. Yasmin e Beatriz, aliás, meus amores da minha vida. As minhas 2 grandes motivações. Eu digo, mano, o que te motiva? E é incrível, né? Que você veio Tenho de nome 4 e sobrenome. irmãs e 2 meninas, né? Tudo mulher. É uma família de mulheres. Não sei comprar presente pra menina. Tem um presente, uma amiguinha, não sei comprar. O meu marido que vai comprar os caminhões, os carros, porque eu não sei, o meu mundo é cor-de-rosa. Seu mundo inteiro é cor-de-rosa. Cor-de-rosa. E aí, a Yasmin, que hoje tem 18 anos, ela, sei lá, tinha uns 6, 7 anos,
na época da Kéfera, que a Kéfera surgiu como influenciadora, Sim. aquela coisa toda. Eu Lembro. estava trabalhando, cheguei tarde em casa, e aí ela estava me esperando, a gente jantou, começou a brincar. Ela, mãe, quanto você ganha? Assim, no meio do jantar. Eu digo, hã? Quanto eu ganho? Como é que isso vai interessar para uma criança de 6, 7 anos? Quanto você ganha? Aí eu ganho X, filho, meu salário é tanto. Aí ela, mãe, como você ganha mal? Ah, Eu já sabia, mas tem coisas que a gente não precisa vir comentando, né? Guarde pra si, Mãe, né? como você ganha mal? você Eu digo, saber uma coisa, uma criança de 6 anos concluir isso fica complicado. como você ganha mal, mãe? Eu digo, jura, minha filha, por quê? Mãe, porque a Kéfera ganha, na época ela falou acho que 88 mil, 80 mil. Eu digo, e mãe, ela trabalha, ela é youtuber. Ela é influencer, então você tá na profissão errada, você tá no caminho errado, você é youtuber, você é influencer. Então a gente brinca, mas por trás de ser um influencer, por trás de atender Existe as redes muito sociais, trabalho. existe persona, existe tom de voz, existe ter ali o propósito, a missão da empresa em tudo que você fala, da forma que você fala, e escolher o momento Uma coisa que você do falou que é bem silêncio. legal, né? Exato. O teu comportamento, né? Porque o teu comportamento fala, né? Essa linguagem corporal, né? Exatamente. Isso é muito importante. Exatamente. Então, tudo ali é muito pensado, estrategicamente calculado, para garantir que, no final das contas, o consumidor, a empresa, tenha uma jornada fluida e consistente, né? Que ele não tenha uma experiência nesse ponto de contato, no seguinte, isso daqui desfaça o que ele acabou de ter ou no ponto de contato anterior, né? Que seja consistente e tanto no pré-venda ou durante a compra e, sobretudo, depois. Incrível. Vamos falar de Bernardinho? Sensacional. Vamos ter que falar no modo speed, porque ele faz tipo assim, gente, Já uma acabou. hora que a gente tá Ai, aqui, Jesus, veja amado. bem. Mas a gente Veja precisa bem. falar de Bernardinho. Não, nós vamos fechar. Segura aí. A mensagem dela vai ter que ser a conexão entre o sucesso do cliente, o que ela aprendeu com o Bernardinho, pra gente poder nos despedir, mas a gente promete que a gente volta com mais um capítulo com ela em breve. Mas a gente vai te agradecer, Manu, porque a gente tem uma coisa que a gente precisa pensar, gente. Tem um fator que é delimitante a todos nós, chama tempo. É verdade. O tempo verdade. voa, né? Ele é maravilhoso, mas ele voa. Mas a gente vai deixar ela contar pra gente no modo speed, né? Como é que foi essa vivência com o Bernardinho, como é que foi isso, associada a tudo que ela passou na carreira dela e no módulo de vida dela. Né, E o que isso te agregou, né? Pra Manu que é hoje. Pra Manu que é hoje. E pra gente poder se despedir e marcar outros papos Vai desse. ser ótimo. Não, tá sendo ótimo. Fantástico! A gente falou tanto, né, durante a semana, como ia ser, tá vendo? E voou. Gostoso voando. demais, gostoso. Conta, como foi? Conta. Meninas, eu sou marketing, vendas, né? Aham. Inteligência de mercado, comunicação, não sou médica, mas se eu puder dar uma recomendação para todos é pratiquem esporte. Porque o esporte, ele te traz conceitos para a vida. Sim. E foi isso que eu não pude continuar no esporte, porque aqui no Brasil as coisas não funcionam juntas, É né? verdade. Ou você escolhe ser atleta profissional ou você estuda. E custeia E isso. aí, com 43 anos, como eu tenho hoje, eu seria, na melhor das hipóteses, comentarista do Sport TV de vôlei, que eu adoro, vejo sempre. Mas eu queria ir um pouquinho mais longe, né? Então, decidi ir para o estudo, né? Faculdade, enfim, a jornada profissional de todos nós. Então, eu treinei até os 17 anos, eu cheguei ao banco da seleção principal, da Seleção Brasileira de Vôlei. Sim, treinei com o Bernardinho. A minha altura hoje é 1,75, na época eu era gigante, hoje eu no máximo líbero, é aquela que faz a recepção. Bom, sei lá, perto de mim ela ainda continua sendo gigante. exatamente. Não, Pra mim, você também, você 52, também é enorme. então... As pessoas falam que a minha estatura, apesar de ser de Belém, que tem uma estatura menor também, o povo da minha terra é um pouco menor, mas 1,75 m naquela época me configurava exatamente. E aí eu comecei a treinar no Clube do Remo, que é o time do coração lá de Belém do Pará. E aí a gente faz aquelas jornadas, aquelas competições regionais locais, e tal, né? e sempre tem olheiro, né? Sempre tem. E aí fui seleção brasileira. Treinei lá em Saquarema, assim, no CT que tem. E o Bernardinho, eu tô conversando com a Dai em algum momento aí das nossas interações de sempre, né? Dai e Tati.
O Bernardinho, ele é um treinador de mente. Ele não é um treinador físico, né? Um treinador de fazer, ele sabe jogar vôlei, sabe. Mas ele nem foi um dos melhores jogadores de vôlei. O Renan, que era o técnico da seleção, era muito mais bem sucedido. Ele era jogador de banco. Exatamente. Então, o Bernardinho, ele treina a mente. E ele sabe que quem comanda o corpo... Ele fala isso no livro dele, ele extrai potenciais, né? Exatamente. Então, grandes aprendizados, né? Por isso que eu digo, pratiquem esporte, viu, queridos? Disciplina. Muitas vezes você está cansado, você está com dor, porque treinou muito, porque o joelho, porque o dedo torto do bloqueio, mas você tem que ir lá jogar, porque o campeonato, porque o propósito lá do caminho, apesar de tudo, você mantém. Então, disciplina. Fazer o que precisa ser feito, ainda que você não queira, ainda que você não possa, ainda que você esteja cansado, com dor. Disciplina. O segundo ninguém faz nada sozinho, trabalho em equipe. Né? Você pode ser o Giba, que é um grande, né? Você pode ser Ana Moser, mas se você não tiver as outras pessoas, cada uma desempenhando com respeito a ação do outro ou o trabalho do outro, você não sozinho vence. Você não faz. Exatamente. Um outro ensinamento do vôlei é a questão da comunicação, né? Porque a comunicação deixa que eu deixo. A bola vem, aí fica aquela coisa. A bola tá caindo na sua frente, assistam o jogo de vôlei para vocês verem. A bola tá caindo, você vai recepcionar, mas aí você não disse, é minha, deixa que eu pego. A bola cai, porque cai entre duas pessoas que não se comunicaram. Sim. Que não disseram, é minha. Então o Bernardinho falava. E aquelas conversinhas que vocês fazem com os dedinhos aqui atrás, assim? Comunicação. Gente, nunca entendi, mas é uma comunicação. Não, tem um monte de... Claro, exatamente. de brincadeira eu jogo vôlei, mas eu não sei o que é isso. Mas é uma comunicação, vocês se conversam ali, né? E tem a comunicação gestual, a comunicação, né? Tem, então, comunicação dentro da quadra e fora dela, porque é o que você traz para a vida, né? São aprendizados que o vôlei traz para a gente, que eu trago para a vida, né? E hoje no trabalho, resiliência, jogar, né? Saber perder, tem muitas situações que você planejou, treinou, e esse é um outro aprendizado, que é o treino. Você só é bom quando você treina. Quando você exercita. Você treina. Você treina, você só se torna bom quando você treina muito aquilo que você quer, né? E é isso que te diferencia de uma outra equipe. A outra equipe só foi melhor porque ela treinou mais. E o treinamento, ele dá para você com as outras pessoas, que é o famoso trabalho em equipe, a interação, dá a proximidade, você passa a entender a forma como a outra pessoa joga. Então, é marketing vendas, né? Você sabe o que a outra pessoa precisa que você faça, e você sabe fazer, você sabe o que pode esperar do outro. Então, essa vivência, essa integração, essa intimidade que o trabalho em equipe te permite, faz com que a produtividade e os resultados sejam cada vez melhores. Exato. Naquele momento ele te treinava, você achava que estava sendo preparada para jogar vôlei, mas mal sabia que já era um preparo para a vida. Por isso, né? que eu digo, pratiquem esporte. Eu não sou médica, mas pratiquem esporte, por favor, porque o esporte... Vamos praticar esporte? Ele traz ensinamentos, a questão do corpo bonito, do abdômen sarado, essas coisas todas, isso é consequência. Isso não é objetivo. Extra, né? Isso é o sinal objetivo. O objetivo é você jogar bem, porque você treinou, porque você se preparou, porque você estudou a outra equipe. Tem estudo de competição no vôlei também, né? Você estuda o outro para entender o tipo de jogada, quem são os jogadores que te oferecem mais perigo, que você precisa atacar, enfim. O vôlei me trouxe e me traz até hoje aprendizados que são para a vida, não foram só do vôlei. Demais, Manu. Uma aula, viu? Imagina. Hoje foi uma aula incrível. Imagina. Muita gratidão mesmo. Imagina. A gente precisa encerrar, né, Dai? Precisamos de novo. Tempo, ó. Tempo. Como as pessoas te acham na rede social? LinkedIn, Instagram? Manuela Nobre com U e um L só. Não tem Manuela lá, não. Manuela Nobre. Me acha lá, tem todos os contatos. Vai ser um prazer conectar com todos vocês. Manu, super obrigada pelo tempo, pelo papo, pelos ensinamentos, pela troca de experiência, obviamente. Experiências contam. Fica aberto e já a gente marca mais papos. Adorei. Muito obrigada. Dai e Tati, é um prazer enorme ter estado aqui de novo. Aqui na frente das câmeras, né?
um papo gostoso, até Fluiu. não, deixa que vai rolando, e puxa Foi vida, super rápido. rolou, E vai ter que passou, ter, né? vai ter que ter um próximo, com certeza. Tem Eu muito já conteúdo tá ainda. aceito, não precisa nem me dizer o dia que estarei aqui. Eu cancelo tudo para estar aqui. Que ótimo! Muito obrigada e a todos vocês que nos assistiram, que nos ouviram. Estamos aqui sempre, contem conosco, porque experiências contam. Contam. Pessoal, super um obrigada. prazer falar com vocês. Muito obrigada. Obrigada pela tua audiência. Nos sigam nas redes sociais. Até a próxima. Beijo. Experiências contam sempre. Tchau, tchau.